Bom, estamos de volta para continuar nossa aula, né? Na última aula a gente viu a definição de derivada, algumas definições de conjunto, como o conjunto, como o que é o domínio, um conjunto chamado de domínio em complexo, né? Que é um conjunto que é aberto, tá certo? Não vazio e conectado. Isso é um domínio, que é o que será utilizado como o domínio das funções. Perfeito? Das funções complexas, né? Como a gente falou e mostrou nos exemplos. Tá certo? A gente também viu alguns exemplos de funções, vimos a definição de limite, não vimos exemplo, vimos a definição de continuidade. Uma função é contínua quando o limite da função, quando z tende a z0, é a imagem do z0, né? Ela continua no ponto z0, e quando ela continua em todos os pontos, a gente fala que a função é contínua. Tá certo? A gente não viu exemplo de limite de função, mas como a gente vai rever a definição de derivada e a definição envolve limite, então vai entrar como exemplo de limite. Tá certo? Então, imagina o seguinte, que a gente tem uma função que é definida em um certo domínio, né? A função f, definida em um domínio D, chegando em complexos, perfeito? Tá ok? Então, como é que a coisa funciona? Eu pego um elemento Z aqui e associo a imagem dele, que eu costumo chamar de ômega, ou W, que é o f de z. Essa função, como eu disse, ela é uma função usual, né? Ela é univalente, exatamente como as definições de função que a gente viu no cálculo até aqui, né? Então, ela não muda, é a mesma definição. A diferença é que esse z é uma coisa assim, né? Ó, z igual a x mais yi, tá certo? Sendo que tanto x quanto y são números reais, né? Como a gente definiu. A gente reescreveu a função ômega, que é f de z, da seguinte maneira: u xy mais v xyi, ou i v xy, que é a mesma coisa, onde tanto o u quanto o v são funções desse domínio, só que a imagem é um número real, tá certo? Aí aqui a gente viu o seguinte, que se você pegar a parte real de W ou de F, que é a mesma coisa, né? É o XY, e a parte imaginária de W ou de F, né? Que é a mesma coisa, é VXY, né? Duas funções para cada ponto Z, tá certo? A gente definiu o que era limite, tá certo? E definiu o que é a derivada. Digamos, usa o seguinte, seja Z0 pertencente ao domínio da função, vírgula, definimos f' em Z0, a gente fez de duas maneiras, né? Como sendo o limite, quando Z tende a Z0, de f de Z menos f de Z0 sobre Z menos Z0, ou também pode ser escrito assim, né? Ó, é o limite. Quando o Z tende a Z0, significa que o ΔZ tende a zero, de f de Z0 mais ΔZ menos f de Z0 sobre ΔZ, sendo que esse ΔZ é o nosso Z menos Z0. Tá certo? Dessa forma, né? Se esse limite existe, definimos f' de Z0 dessa forma. Quando o limite existe, é a derivada de f em Z0. A gente não falou, mas
é consequência imediata da definição de limite, que quando o limite existe, ele é único, perfeito? É a unicidade do limite. Se o limite existe, ele é único. Então, você não pode ter o limite de uma função tendendo a um certo valor, tendo dois valores diferentes. Se tem dois valores diferentes, é porque o limite não existe. Tá certo? É uma das formas do limite não existir, é dar dois valores diferentes. Então, repetindo, quando o limite existe, ele é único. Então, quando a derivada existe, ela é única, não dá outro valor a não ser aquele que deu. Tá certo? Veja que, inicialmente, a gente definiu os complexos, né, e provou que ele era um corpo. Assim sendo, as propriedades de corpo todas valem, né? Então, como consequência disso, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que quando você vai derivar duas funções, a derivada da soma é a soma das derivadas, tá certo? Quando você tem uma constante vezes uma função e precisa derivar, o que vai acontecer? Você repete a constante e deriva a função. Isso aqui, ó, são consequências imediatas da definição de derivada, que, por ser um corpo, preserva todas as operações como ocorre nos reais, tá certo? As operações de corpo, claro, tá certo? Então, tudo isso aqui vale para um certo z, tá ok? Se esse limite existir nesse ponto, então tudo isso aqui vai valer, tá certo? F vezes g, a derivada é F' vezes G mais F vezes G', né? A derivada do produto, né? Ó, segue a mesma regra que a gente aprendeu lá no cálculo 1, como eu disse, que para resolver isso a gente só usou propriedade de corpo e propriedade de limite, tá certo? Olhando o limite como, olhando o módulo como distância. Então funciona do mesmo jeito aqui, tá certo? As propriedades são preservadas, não é? Tá ok? E, por fim, F sobre G, tá ok? A derivada disso é F' vezes G menos F vezes G' sobre G ao quadrado. A única observação aqui é que isso só ocorre onde o G não dá zero, né? Se o G não for a função nula ou os pontos onde o G não é zero e o limite existe, então a derivada você vai calcular desta forma. Tá certo? Então, veja que aqui, ó, a gente não está fazendo as contas de como obter realmente a derivada. A gente está só vendo que, com essa definição e com as propriedades do corpo, né, a função f, né, ou a função g, deriváveis, né, num ponto, elas preservam exatamente as propriedades usuais das derivadas. Perfeito? Então, vamos só prosseguir, tá ok? E vamos ver os exemplos, né, de como se usa isso, tá? Então, valem todas essas propriedades, tá certo? Uma outra coisa que vale também, né, que eu vou colocar aqui nesse quadrinho aqui, ó, é o seguinte, tá? Se a gente definir o z como z elevado a n e o n ser um inteiro positivo, tá certo? Melhor, não negativo, né? Porque pode ser zero que vai funcionar também. A gente define dessa forma, por essa definição, né? Ó, como aqui, ó, valem as propriedades do corpo, então se você quiser usar o binômio de Newton para provar, você consegue fazer isso aqui, que n é n vezes z elevado a n menos 1. Dá para provar? Por que dá para provar? Porque do ponto de vista do corpo, vale o binômio de Newton em qualquer corpo. Então, dá para a gente fazer isso, né? Ó. Tá certo? Tá ok? Dá para a gente fazer isso, né? Exatamente dessa forma, né? Ó. Então, a derivada de z elevado a n funciona como nos reais, tá certo? Todas são assim? Na verdade, para qualquer z vai funcionar as propriedades, quase todas as propriedades que a gente viu para as derivadas. O único problema que nós vamos ter é quando você
incluir na definição da função o z barra, né, o conjugado do z. Aí as coisas não funcionam, né, como nos reais. Por quê? Os reais nem têm conjugado, então não funciona como lá. Tá certo? Tá ok? Né? Então, a gente vai ver um exemplo de uma função derivável direitinho, né? E uma função com z barra para ver o que acontece. Tá ok? Então, a ideia vai ser a seguinte. Vamos lá. Então, aqui só lembrando o que eu já falei, né? Agora vem um ponto importante. Lembre-se de que, pela definição de limite, fz é definida numa vizinhança de z0. Tá certo? Como a gente falou, né? Lembra da circunferência? A circunferência é um aberto. Sendo um aberto em torno do z0 em torno do limite, então nós temos vizinhanças. Tá certo? Z pode se aproximar de z0 a partir de qualquer direção no plano complexo. Tá certo? Exatamente. Não, a ideia é a seguinte, né? Não está dito aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui rapidinho. Só um minuto. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá. Bom, a ideia é a seguinte. Deixa eu só subir um pouco aqui. Tá certo? Agora sim. O que está sendo dito aí é o seguinte. Que lembra do que nós falamos como definição de limite, né? Tá certo? Nós falamos o seguinte, que você cria, dado um epsilon em torno do limite, você cria uma outra bola aqui, né? Um outro disco aqui, tá certo? Onde, quando você pegar qualquer ponto aqui, a imagem dele vai estar dentro dessa bola aqui, com raio epsilon e centro L, tá certo? E quanto mais próximo do Z0, mais próximo vai estar a imagem desse Z que você tomou, tá ok? Então, olha, como a definição de derivada também percorre o limite, ocorre o seguinte, se você traçar uma curva qualquer aqui, ó, se você traçar uma curva qualquer passando por Z0, a imagem de todo mundo aqui, ó, vai gerar uma outra curva aqui, passando exatamente no L. Tá certo? A imagem de todo mundo aqui, ó, né, ó, gera essa curva. Então, se essa curva aqui, digamos, seja uma curva C, tá ok? Seja uma curva C aqui, não dá para escrever. Mas tem essa curva. Então, a imagem dessa curva é essa outra linha vermelha aqui. Tá certo? Então, qualquer direção que você tome, ou qualquer curva, né? Podia ser reta também, isso não importa. Né? Quando o limite existe, né? E quando você calcular a imagem em qualquer ponto da curva, a imagem vai dar qualquer ponto, vai dar os pontos aqui dessa curva aqui, né? Tá certo? E quanto você mais próximo do Z0 você pegar os pontos na curva, mais próximo do L vão estar as imagens dos pontos, né, sobre essa outra curva, claro, mas mais próximo do L, tá certo? Então, com a derivada funciona da mesma forma. Por quê? Porque você está olhando para o limite, tá ok? Então, é isso que está sendo dito aqui no final. Deixa eu encerrar isso aqui, vamos continuar. Tá ok? Vamos continuar. Então, está sendo dito isso aqui, tá? É o que está sendo dito aqui, ó. Então, pode se aproximar de Z0 a partir de qualquer direção do plano complexo, né? Qualquer curva. Logo, a derivabilidade de Z0 significa... Opa! A derivabilidade de Z0 significa que, ao longo de qualquer caminho Z, né? Qualquer curva, aproximando-se de Z0, né? O quociente em 4 linhas, né? Que é nessa última aqui, ó, sempre se aproxima de um certo valor e todos esses valores são iguais. Perfeito? Isso é importante e deve-se tê-lo em mente, né? Ele está dizendo mais do que eu disse antes, né? Eu coloquei só uma curva, mas qualquer curva passando por Z0 vai ter imagem em uma outra curva passando por L dentro dos dois discos, das duas bolas. Tá ok? Né? Se o limite existir, então vai funcionar desta forma, né? Então vamos lá. E é dessa forma que a gente vai usar aqui no exemplo que vai vir posteriormente para mostrar que a derivada não existe, tá ok? Então vamos ver lá. F de z igual a z ao quadrado é derivável para todo z e possui f' de z igual a 2z. Por quê? Vamos ver? Vamos ver aqui no nosso quadro, tá certo? Vamos ver aqui no nosso quadro. Vamos apagar aqui, né? Tá certo? Vamos apagar aqui.
E vamos fazer o exemplo. A gente já não mostrou, mas falou ali, ó, que se o n é um número positivo, então a derivada é como as derivadas das funções reais, né? Eu só disse ali e não provei. E não vou provar o caso geral. A gente vai fazer esse caso, que é o z ao quadrado. Aí o mesmo procedimento vai ser para qualquer expoente em n em z positivo. Então, a nossa função é essa aqui. Ó. Fz é igual a z ao quadrado. Né? Então, pela definição, né, ó, o limite f' de z, pegar um z qualquer, né, ó, é o limite quando ΔZ tende a zero de f de z mais ΔZ menos f de z sobre ΔZ. Então, vamos calcular aqui, ó, quem é f de z mais ΔZ. Ora, isso é z mais ΔZ ao quadrado. Como vale a propriedade de corpo, né? Então, isso aqui é z ao quadrado mais 2z vezes ΔZ mais ΔZ elevado ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai ficar igual f de z mais ΔZ, que é esse aqui, deu esse aqui. Né? Deu o limite, quando ΔZ tende a zero, de z ao quadrado mais 2z ΔZ mais ΔZ ao quadrado menos o f de z, que é z ao quadrado, sobre ΔZ. Aí você pode cancelar esse com esse, tá certo? Aqui, ó, você pode colocar o ΔZ em evidência e vai encontrar o seguinte: isso é igual ao limite quando ΔZ tende a zero. Quando eu colocar o ΔZ em evidência, né, ó, porque se eu substituísse ΔZ por zero, aqui já daria zero, ficaria zero sobre zero. Zero sobre zero a gente já viu que significa que o limite provavelmente existe. Tá certo? Então vai ficar 2z mais ΔZ sobre ΔZ. Cancelo esse com esse, tá certo? Isso aqui é igual ao limite, quando ΔZ tende a zero, de 2z mais ΔZ. Pronto. Fazendo ΔZ ir para zero, isso aqui vai dar 2z. Então, a derivada de z ao quadrado é 2z, como a gente havia dito aqui em cima, não é? Tá certo? Veja que eu não usei nada demais, só usei propriedade de corpo, que foi z mais ΔZ vezes z mais ΔZ, usou a propriedade distributiva, a propriedade de elemento neutro, a propriedade associativa, a propriedade de comutatividade para obter esses resultados. Não usei nada além das propriedades de corpo. Então, olha só, é por isso que eu estou lhe dizendo que a derivada de z elevado a n é n vezes z elevado a n menos 1. Veja que só funciona quando z é um número inteiro não nulo, ou seja, quando n é zero, não nulo, não negativo, quando n é zero ou é positivo. Só vai funcionar nesses casos, tá certo? E aqui eu vi, ó, que a derivada de z ao quadrado é 2z, tá certo? Então, vamos lá, apagar, e vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo vai ser de uma função que não é derivável, tá certo? Então, vamos ver como é que é a definição dessa função para que a gente obtenha o resultado direitinho, né? Tá? Então, vou só apagar aqui, né? Não devia ter apagado aqui a definição, né? Tá certo? Então, vamos lá, né? Então, vamos continuar e vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo é de uma função que não é derivável. Tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Tá aqui, então. Provamos, né? Aí aqui, continuando aqui o que segue na nossa bibliografia, né? Olha só. A gente tem as propriedades que, devido ao fato de a gente usar apenas propriedade de corpo e de limite para usar isso aqui, então funciona direitinho, né? Então, vamos lá. Z barra
não é derivável. Olha só, pode vir a ser uma surpresa o fato de haver muitas funções complexas que não têm derivadas, num ponto qualquer. Por exemplo, fz igual a z barra, né, não é derivável. Por quê? Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Então, fz igual... Opa! fz igual a z bar. Tá certo? Então, a gente sabe que isso aqui é x menos yi, né? Supondo que o nosso z seja igual... Ah, já está aqui em cima. X mais yi. Então, não preciso repetir. Tá certo? Como z é x mais yi, então, é isso daqui. Então, quem seria f... Vamos ver se eu vou escrever aqui. Quem seria f de z mais delta z? Ok? Seria z barra, tá certo? Mais delta z barra. Tá ok? Não esqueça que o nosso delta z, eu estou pensando que o delta z... não, eu não vou usar essa definição, vou usar a outra. Eu acho que com a outra sai melhor, porque sai mais simples, né? Então, vamos calcular a derivada em z0, né? Tá certo? Então, quem seria f de z0? Seria o seguinte, olha o que eu estou pensando. F de z0. Então, z0 é um ponto fixo. É comum eu falar que o z0 é... Como eu estou usando o x, tá certo? Vai ser z0 barra, né? Então, isso aqui vai ser... Eu vou chamar de x0 menos y0i, porque eu estou pensando que o z0 é x0 mais y0 e um ponto fixo, tá certo? Então, vou usar aquela outra definição, tá ok? Então, quem seria f' em z0, sendo que z0 é um ponto qualquer? Então, pela definição, ó, é o limite quando z tende a z0, perfeito, de quem? De fz menos fz0 sobre x menos x0. Opa, z menos z0, né? Me perdoe que eu estou querendo usar a definição lá do cálculo 1, né? Tá certo? Então, menos, aí z menos z0. Perfeito? Então, isso vai dar o quê? Isso vai dar o limite quando z tende a z0 de z bar, que é o f de z, menos z0 barra sobre z menos z0. Então, isso aqui, ó, é igual ao limite quando z tende a z0. Eu não vou escrever isso aqui, porque eu acho... Não, por enquanto eu vou deixar. Eu vou deixar, aí eu vou escrever isso aqui assim. Aqui não tem barra, né? Me perdoe. Ah, não, tem barra sim, é isso mesmo. Tá, então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser assim, né? Então, é este aqui, né? Ó, menos este aqui. Então, vai ficar x menos x0 mais i. Mais não, menos, né? Menos, 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 menos. Vamos escrever devagar. Fica bem claro. Então, é x menos yi menos, abre parêntese, x0 menos y0i. Pronto, agora aqui não vai ter problema. E aqui vai ser z menos z0, z menos z0 vai ficar z menos z0, então é esse menos esse. Então vai ficar x menos x0, aí mais y menos y0i. Tá certo? Isso aqui já fica isso mesmo, não vai mudar. Então, vamos só arrumar aqui em cima, né? Então, vamos apagar aqui.
Então, vai ser assim, né? Ó. É o limite quando z tende a z0, né? Ó, substituir, mas não substituir aqui não, né? Vou já substituir aí. Então, vai ficar x menos x0, tá certo? Aí, vou colocar mais, agora sim, aqui entre parênteses, né? Também. Aí vai ficar menos y mais y0. Menos y mais y0 e sobre x menos x0 mais y menos y0 i. Tá certo? Agora, o detalhe aqui, ó, é como calcular esse limite. Eu vou escrever de novo para a gente ver quais serão os resultados, tá certo? Olha só. Isso aqui é igual. Agora eu vou escrever direitinho. É o limite. Quando o z tende a z0, significa o seguinte, significa duas coisas. O x tende para x0 e o y tende para y0. É isso que significa z tender para z0, né? Porque eu teria aqui, olha aqui em cima, eu terei z se aproximando de z0, eu tenho que é x mais yi se aproximando de x0 mais y0i, né? Então, é o x se aproximando do x0 e o y se aproximando do y0 para tender. Né? Aí, é só para ficar direitinho aqui, né? Então, aqui vai ficar assim. Olha só. X menos x0. Eu vou colocar aqui o menos em evidência para ficar assim, ó. Y menos y0 i. Tá certo? E aqui embaixo vai ficar normal. X menos x0 mais y menos y0 i. Tá. Eu vou apagar aqui em cima, que eu quero. Né? Vou apagar aqui esse negócio aqui todinho, tá certo? Para a gente calcular o limite. Né? Vou desenhar um gráfico para ver como é que eu vou fazer. Porque calcular o limite com duas variáveis, a gente já viu do cálculo 2, né? Do cálculo diferencial de várias variáveis, que não é tão simples assim, né? Tá certo? Então, eu vou apagar aqui e fazer aqui um esquema para a gente ver como é que funciona, tá? Então, vamos lá. Na verdade, o esquema que a gente vai fazer é só no domínio, tá? E como a gente não sabe o limite, a gente não sabe o que acontece no contradomínio, tá certo? Então, o esquema que a gente vai fazer é só para o domínio, né? Então, digamos que eu tenho aqui o Z0, o ponto, tá certo? E aqui, ó, em torno dele, né? A vizinhança, onde eu vou calcular o limite. Então, o que acontecia? Lembra que eu falei? Né? Que quanto mais próximo aqui do Z0, eu tenho... não, eu tenho que ter aqui mesmo, né? Eu tenho que ter aqui. Tá certo? Quanto mais próximo eu tenho aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Então, em qualquer caminho aqui, né? Ó, em qualquer caminho que eu escolha aqui, ó, quando o limite existe, né? Para qualquer caminho, né? A imagem de qualquer caminho vai dar um outro caminho lá nas proximidades do limite, né? Então, eu vou escolher um caminho assim, ó. Olha como é que eu vou escolher. Eu vou escolher um caminho onde, como aqui é o x0 e aqui é o y0, eu vou escolher o seguinte caminho para calcular o limite. Eu vou calcular aqui, nesse caminho aqui. Ó. Eu acho que nesse caminho que vai dar certinho para o que eu quero. Veja que nesse caminho, o que acontece aqui? Ó, esse caminho são todos os pontos onde o x varia e o y0 fica fixo, né? Ó. O x está variando, né? Ó. O x está variando aqui, né? Ó. Vou escrever na forma normal. Isso aqui é x mais y0i. Então, ó, veja que nessa linha
Quem está mudando de valor são os valores de x, né? Ó, nessa linha, e o y está fixo, né? Ó. Então, olha só, vou calcular o seguinte limite. O limite de, ó, vai ser similar a y tendendo a y0, mas dessa outra forma, né? Ó. O y0 está fixo, né? O x tendendo a x0 e o y0 fixo, né? O y igual a y0. Deixa eu apagar para escrever direitinho. E o y igual a y0. Certo? Como se o limite existir, para qualquer caminho que eu escolha, tem que dar o mesmo limite. Aí, olha só, como o y0 está fixo, né? Como aqui vai dar y0 e aqui dá y0, aqui está dando 0. Aqui também, ó, isto aqui está dando 0 e isto aqui está dando 0. Então, está ficando assim, ó. X menos x0 sobre x menos x0, né? Ó, só repetindo, olha aqui embaixo. Aqui, ó, como eu estou dizendo que o y é o y0, então y0 menos y0, melhor aqui nesse outro. Y0 menos y0 é 0, y0 menos y0 é 0, aí o x está variando, então fica x menos x0 sobre x menos x0, né? Ó, por isso que o x se aproxima do x0, ele está variando, né? Ó. Então, isso aqui, como você está vendo, vai dar 1. Tá certo? Né? Então, ó, usei esse caminho. Para qualquer caminho, né, quando o limite existe, tem que dar o mesmo valor, tá certo? Então, agora eu vou pegar outro caminho. Vou pegar este caminho aqui, ó, para calcular o limite. Aí você vai dizer, ó, mas isso vai garantir o limite? Claro que se esses dois derem iguais, não garante o limite, mas eu quero mostrar que o limite não existe porque essa função não é derivável no ponto. Então, ó, se eu pegar dois caminhos e o limite dá diferente, né, dentro da circunferência onde eu estou calculando o limite, né, ó, da vizinhança onde eu estou calculando o limite, né, o limite teria que dar o mesmo para o limite existir, né? Mas dando nos dois caminhos o mesmo limite não garante a existência. Mas se derem diferentes, garante que não há limite. Porque para todos os caminhos o limite teria que ser o mesmo. Então, estou fazendo aqui diferente. Ó. Agora eu estou fixando o y, o x0, e quem está variando é o y, né? Ó. Então, ó, é a seguinte curva. x0 mais yi. O y está variando e o x0 está fixo, né? Então, vou calcular o outro limite. É o limite. Agora sim, ó, o x é igual a x0 e o y se aproxima de y0, porque é ele que está variando. Aí, como é que vai ficar? Ó? Se o x é igual a x0, ó, agora quem vai dar 0 é essa primeira parte aqui nos dois, né? Ó. Perfeito? Aí, nesse outro vai ficar o quê? Vai ficar menos y menos y0 e y menos y0. I. Tá certo? Não é? Ó? Então, para o outro caminho, né? Ó? Para o caminho 2, esse outro caminho vertical aqui que eu escolhi, ó. O x0 ficou fixo e quem tem variando é o y, como está aqui, né? Ó. Tá certo? Mas olha só, eu posso cancelar esse com esse e o resultado disso dá menos 1. Tá certo? Veja que eu usei na mesma vizinhança dois caminhos diferentes, né? Se o limite existisse, o resultado tinha que ser igual, né? Porque o limite é único, lembra? Como o resultado deu diferente, então é porque o limite não existe. Logo, a função f de z igual a z barra não é derivável. Em z qualquer. Por que z qualquer? A pessoa só usou um z0. Mas o z0 ó, é um z0 qualquer. Então, para qualquer z, a função não é derivável. Então, veja bem, como nós vimos, né? Como acontece também no cálculo 1, né? Ó, existem funções que são deriváveis e funções que não são deriváveis. Tá certo? Vamos voltar aqui para a bibliografia, né? Ó, então, é isso. Então, z barra não é derivável exatamente por causa disso. Ok? Tá? Vamos a uma outra definição, né? Bom, como a gente viu que existem funções deriváveis, e o nosso foco agora vai ser só para as funções que são deriváveis, é o que nós vamos olhar. Ah, tem funções que são deriváveis? Claro que tem. Mas o foco do nosso estudo não é esse. O foco é para olhar as que são deriváveis. Então, vamos a uma definição agora,
que é a definição de função analítica. Como é que você diz que uma função é analítica, né? Então, vamos aqui de novo. Vamos aqui de novo. Vamos voltar aqui rapidinho, só um minuto, que eu queria abrir o seguinte. Tem uma... Então, tá aqui. Não dá para ver. Então, vamos continuar. Então, o que eu quero lhe mostrar é o seguinte, né? Disse que uma função fz é analítica num domínio D, né? O domínio, aquele conjunto domínio, e também domínio da função, né? Se fz for definida e derivável em todos os pontos de D. Definida ela já tem que ser, porque ela é de D, né? Tá certo? Em fz. Disse que a função fz é analítica num ponto z igual a z0 em D, se fz for analítica em uma vizinhança, ou seja, existe algum aberto contendo z0, né? Tá certo? Onde a função é analítica, tá ok? Né? Além disso, chamamos de função analítica aquela que for analítica em algum domínio, tá certo? Então, se existe um conjunto, um domínio onde a função é derivável, tá certo? Essa função é analítica, né? Tá certo? Agora, se você tem uma função que é definida no complexo todo, tá ok? Aí você pega um domínio D, tá ok? Se ela for derivável nesse domínio, então ela é chamada de analítica nesse domínio, tá certo? Se você define uma função em um certo conjunto, um conjunto qualquer, contido em C, tá certo? Se existe um domínio D, né? Se você pega um domínio D, um conjunto domínio, né? Tá certo? Que se ele tiver contido dentro da função, ela já vai ser definida nesse D. E se for derivável, ela vai ser chamada de analítica. Agora, se D tiver parte no domínio da função e parte fora, aí mesmo ela sendo derivável em toda a parte do D que está onde a função é definida, ela não será chamada de analítica, né? Por quê? Porque uma parte vai estar fora, tá ok? Ela não vai ser definida em uma parte desse conjunto. Tá? Então, por isso ela não será analítica, né? Tá ok? Logo, a analiticidade de f de z em z0 significa que f de z possui uma derivada em todo ponto de alguma vizinhança de z0. Tá certo? E também, claro, em z0. O motivo desse conceito é que não é interessante nem prático se uma função for derivável somente em um ponto da sua vizinhança, que seria o z0. Tá ok? Não nos interessa isso, tá? Aí tem aqui um exercício que talvez a gente veja que vai expressar melhor isso. Tá ok? Vamos voltar aqui, tá? Tá bom? Então vamos continuar. Né? Ainda com definição de funções. Uma função polinomial é uma função desse tipo aqui, né? Na variável z. Exatamente como é a função polinomial real, como você pode ver aqui, ó. Exatamente como é a função polinomial real. Só que, tá certo? A nossa variável não é um número real, é z. Aí, como a gente viu que a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da constante vezes a função é a constante repete a função, é fácil ver, né? Ó, que fz é derivável, tá ok? Fz polinomial é derivável, né? Aí, o que é uma função racional? Lembra do cálculo 1? Uma função é racional quando ela é o quociente de dois polinômios, né? Tá certo? Então, como está aqui, ó. Digamos que g e h são funções polinomiais. A função fz será definida como g de z sobre h de z. Ó. Mas veja bem, a gente sempre vai definir a função racional complexa só após a gente conseguir cancelar todas as partes, né? Porque a gente aprendeu lá do ensino médio, e eu não falei aqui, mas vou falar agora, que todo polinômio pode ser fatorado, né? Por quê? Porque toda equação polinomial em complexo tem N raízes, que podem ser repetidas ou não. Então, ó, quando eu pensar aqui, ó, eu sempre vou pensar que eu estou simplificando e o resultado que está ficando da função racional é de tal maneira que o denominador não é zero, mas após a simplificação, tá bom?
É assim que eu estou pensando a função racional. Essa função f é analítica, excetuando-se nos pontos onde hz é igual a zero. Aqui supomos que os fatores g e h tenham sido cancelados, ou seja, a gente simplificou o g sobre h, tá certo? Muitas outras funções analíticas serão consideradas nas próximas sessões deste capítulo, né? Tá certo? Então vamos prosseguir, né? Aí aqui tem um exercíciozinho, né? Que como eu já enviei essa parte do livro a vocês, vocês já podem começar a resolver. Tá bom? Tá? Vamos ver qual é a próxima página. Tá? Bom, a próxima página é essa aqui, ó, as equações de Cauchy-Riemann, né? A ideia é a seguinte: a partir da definição de derivada, a gente vai ver como o Cauchy, né, viu a derivada para ele, né? Vai ser a partir da definição. Só que antes de começar, eu quero falar uma coisinha aqui que eu acho que é importante. Lembrar uma coisinha lá do cálculo diferencial de várias variáveis, que é a definição de derivada parcial, que eu não sei se você lembra, né? Então, provavelmente você lembra, então aqui eu só vou dizer mais ou menos o que acontece, tá? Só um lembrete, tá ok? Vamos apagar aqui. Bom, vou repetir aqui o que eu falei agora há pouco, porque caiu, né? Mas a gente tá só prosseguindo. Então, olha só, o que é que a gente tinha em geral? Né? Repetindo aqui o que acontece no cálculo 2. Cálculo diferencial de várias variáveis, né? O que nós tínhamos aqui? Ó? Então, tem uma função de duas variáveis, tá certo? Vamos supor que ela é derivada em um certo ponto x0 e y0. Não é? Vamos dizer que ela é derivável no ponto x0 e y0. Vamos apagar aqui. Deixa eu apagar aqui e reescrever, já que estamos começando de novo mesmo, então vamos reescrever. Então eu tenho f de um certo conjunto A contido em R2, chegando em R, né? Veja que é em R, né? A gente definiu a derivada parcial assim, ó, como sendo. Se a gente pegar x0 e y0 pertencente a A, se o seguinte limite existir, ó, a gente chama de derivada parcial fx em x0 e y0, ou derivada parcial, a gente simbolizou assim também, né? df dx no ponto x0 e y0, como sendo o limite quando h tende a zero de f de x0 mais h y0 menos f de x0 y0 sobre h. Foi assim que a gente definiu a derivada parcial em relação a x. E, obviamente, em relação a y, né? Vou colocar aqui para a gente logo ver a diferença. A derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0 é igual ao limite quando k tende a zero. Bom, não vou escrever ainda não, mas vou já escrever. O seguinte, ó, você vê ó, que o que muda de valor é a variável x. O y permanece exatamente igual. Né? Como só o x troca de valor, só o x está variando, então isso é derivada parcial em relação a x. O que vai acontecer aqui? A gente vai fazer variar agora o y. y0 mais h menos f de x0 e y0. Aí você observa que só quem está... H não, K, né? Como só quem está variando é o y, a segunda coordenada, né? Ou seja, o y,
né? Ó, só o y que está variando, né? Ó, observe aqui, ó, y0 mais k mudou para y0. O x0 ó, permaneceu o mesmo. Então, isso é derivada parcial em relação a y, tá certo? Aqui, a gente viu que cada função de cada coordenada da imagem, que é u de xy, é justamente isso, né? É justamente uma função de um certo domínio, que lá a gente está chamando de D, né? Vou deixar aqui mesmo, em R, né? Tanto é a U quanto a V são funções assim. São funções diferentes, né? Mas ambas são como esta função. Então, estas funções, do ponto de vista do que nós estudamos no cálculo diferencial de várias variáveis, elas têm derivadas parciais. E foi assim que o Cauchy enxergou a derivada da função complexa, utilizando as derivadas parciais aqui. Ó. Como a variável é o x e o y, né? Se for derivável, aqui eu tenho derivada parcial em relação a x e tenho derivada parcial em relação a y, que pode ser escrito assim, né? Ou pode ser escrito assim, né? O x é a derivada parcial de u em relação a x e o y é a derivada parcial de u em relação a y. Pode ser escrito de uma das duas maneiras. Assim como aqui, né? Eu tenho Vx, que pode ser escrito assim, ou Vy, né? Então, aqui, ó, essas funções, apesar de nós estarmos falando delas como a parte real e parte imaginária lá nos complexos, mas elas são funções exatamente iguais às que nós vimos no cálculo diferencial de várias variáveis. Então, a derivada de V em relação a x, que pode ser escrita de uma dessas duas maneiras, e a derivada de V em relação a y, que também pode ser escrita de uma dessas duas maneiras. Perfeito? E é isso que a gente vai usar agora nessa próxima parte, tá ok? Então, vamos voltar lá. Então, vamos lá. As equações de Cauchy-Riemann são as mais importantes deste capítulo. Um dos pilares sobre os quais a análise complexa se fundamenta. Elas fornecem um critério, um teste para a analiticidade de uma função complexa. Ou seja, lembra da definição de função analítica? Né? A gente já viu. É uma função que é definida e derivável, né, no domínio que você está tomando em questão. O domínio onde a função está definida ou o domínio que você tomou para olhar o seu problema. Perfeito? Então, se essa função é analítica aí, ó, como é que a gente vai saber? Lembra que a outra forma seria derivar como na definição. E a gente sabe que pela definição você teria que calcular um limite, que seria mais difícil. Então, a ideia do Cauchy, né, e do Riemann foi justamente evitar isso. Achar uma maneira mais fácil de você saber quando uma função é derivável em um ponto. Saber se ela é analítica no ponto, tá certo? Então, vamos lá. A grosso modo, f analítica num domínio D, somente se as derivadas parciais de primeira ordem, U e V, satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Quais são as equações de Cauchy-Riemann? São essas duas. Ó. A derivada parcial da parte real da imagem em relação a x é igual à derivada parcial em relação a y da parte imaginária da imagem da função. Tá certo? E também satisfaz o seguinte: a derivada parcial em relação a y da parte real é igual ao simétrico da derivada parcial em relação a x da parte imaginária. Né? Nós já vimos lá que tanto a parte imaginária, que é o u, que é o v, e a parte real, que é o u, tem derivadas parciais em relação a x e y, né? E essas derivadas parciais têm que satisfazer essas duas condições. Se satisfizer, a função é derivável, né? Aí vamos ao exemplo, né? Vamos ao exemplo para saber se isso ocorre. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Ó. Fz igual a z ao quadrado igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2ixy. Vamos lá. Vamos ver se elas satisfazem a equação de Cauchy-Riemann. Tá certo? A gente já viu que ela é analítica porque ela é derivável, né?
A gente já viu isso. Tá certo? Aí vamos ver que elas também satisfazem a condição de Cauchy-Riemann. Tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos olhar aqui. Né? Vamos apagar isso aqui. Então, nossa função fz, a gente já sabe que ela é analítica. Né? Fz igual a z ao quadrado é analítica. O que significa isso? Ela é derivável em todos os pontos do seu domínio. A gente já sabe disso. A gente vai verificar que ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Então, para isso, a gente tem que achar a função u e a função v, né? Ó, a gente já fez, mas eu vou repetir aqui de novo, né? Ó, ômega é igual a z ao quadrado, que é igual a x mais yi, que é o z, né? Ó, ao quadrado. Então, isso aqui é x ao quadrado menos y ao quadrado, tá aqui, mais 2xy. O que significa isso? Que a função u na variável xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, mais não, menos. Menos y ao quadrado. E a função v xy, né, ó, é igual a 2xy. Perfeito? A parte real e a parte imaginária. Tá certo? É isso. Tá ok? Bom, quais são as equações de Cauchy-Riemann? Essa daqui, ó. A derivada parcial de u em relação a x tem que ser menos a derivada parcial de v em relação a y. E a derivada parcial de u em relação a y, né? Acho que eu me equivoquei aqui, acho que o menos é aqui. É igual a menos a derivada parcial de v em relação a x. O menos é ali. Deixa eu só apagar aqui, né? Que eu tá aqui, né? O menos é aqui na segunda parte. Quer ver? Ó? Só para confirmar aqui, ó. A derivada parcial de u em relação a y tem que ser igual a menos a derivada parcial de v em relação a x. Ok? Então vamos lá, vamos voltar para lá. Então é isso que eu tenho que mostrar que vale para essa. Então vamos ver se essa igualdade, né? Ó, isso aqui, ó, isto aqui que nós acabamos de mencionar, isso aqui, ó, são as equações de Cauchy-Riemann. Tá certo? Essas são as equações de Cauchy-Riemann. Vamos ver se esta função satisfaz essa condição. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro calcular as derivadas parciais. A derivada parcial de u em relação a x, né? Então, variável é só o x, então a derivada desse é zero, então é 2x. A derivada parcial de u em relação a y, né? É igual a menos 2y. Por quê? Derivando em relação a y, o x é constante, a derivada da constante é zero, então é menos 2y. Né? Vamos ver a outra. A derivada parcial de v em relação a x é igual. Bom, agora o y é constante, então, como tudo é produto, então repete. Derivada de x é 1, então dá 2y. E a derivada parcial de v em relação a y, né, vai ser 2x. Por motivo similar ao de antes. O x e o 2 são constantes, então, constante vezes função, repete a constante, 2x vezes a derivada da função. Derivada de y é 1, então dá 2x. Agora vamos lá. Vamos ver se satisfaz. A derivada parcial de u em relação a x, a gente viu que é 2x. Opa, igual a 2x. Mais 2x também é a derivada parcial de v em relação a y. Ou seja, satisfez a primeira condição. A derivada parcial de 1 em relação a x é igual à derivada parcial de v em relação a y. A primeira satisfeita. Bom, já que satisfez a primeira, eu tenho que olhar a segunda. A segunda é a seguinte. É a derivada parcial de u em relação a y é igual a menos 2y. Mas 2y sem sinal é a derivada de v em relação a x. Então, vai dar menos
a derivada de V em relação a x. E satisfez a segunda condição, né? Perfeito? Então, nós vimos que esta função, que é analítica, porque ela é derivável em todos os pontos, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, né? Mas, como eu li antes, né, a gente viu o seguinte, que toda função que satisfaz a condição de Cauchy-Riemann são analíticas, né? Tá certo? E toda função analítica satisfaz as condições de Cauchy-Riemann, porque foi dito lá que era se e somente se. Então, se e somente se, a ideia é a seguinte: se a função é analítica, então satisfaz as condições de Cauchy-Riemann. Se a função satisfaz a condição de Cauchy-Riemann, então você automaticamente, sem calcular a derivada dela, já conclui que ela é analítica. Então, né, na verdade, a ideia do Cauchy-Riemann é você saber se uma função é derivável, é analítica, sem precisar calcular a derivada dela. Tá certo? Porque para calcular a derivada teria que ser pela definição, a gente teria que ir nos limites, né? Se fosse uma função desconhecida, né? Tá certo? Aí ficaria muito complicado calcular o limite. Então a gente usa as equações de Cauchy-Riemann exatamente para isso. Agora, olhe só como não funciona para aquela que a gente viu que era derivável, que não era derivável, né? Para aquela que não era derivável, não vai funcionar. Vamos testar aqui, né? Tá certo? Vamos testar, vamos fazer aqui para ela, tá? Para Z barra, você vai ver que não vai funcionar as equações de Cauchy-Riemann. Apaguei algo que eu não devia ter apagado. Mas eu vou escrever de novo, né? Então, vou apagar aqui de novo, né? Peraí que deu uma travadinha, não, mas vai continuar assim mesmo, né? Tem momento que dá uma travada aqui, a gente tem que ir mais devagar, né? Tá, deixa eu logo ir escrevendo. Vou logo escrevendo, né? Que é para a gente prosseguir, não perder muito tempo, né? Tá? Tá aqui. Então, vamos lá. Então, é Z... Opa! Então, é Z bar, né? Então, isso aqui é X menos Y, e a gente já sabe que não é derivável. Pelo que foi dito, claro que a gente não provou, mas pelo que foi dito, a gente consegue mostrar que não satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, né? Então, eu vou escrever aqui de novo. Aqui é y, né? Tá certo? E aqui a derivada parcial de u em relação a y tem que ser igual a menos a derivada parcial de v em relação a x. A gente está vendo aqui que a função u de xy é igual a x e a função v de xy é igual a menos y, tá certo? Então, vamos lá. Derivada parcial de u em relação a x é 1, né? E a derivada parcial de u em relação a y é 0, porque aqui não tem y, né? No u. A derivada parcial de v em relação a x também é 0, né? Como você vê aqui. E a derivada parcial de v em relação a y é menos 1. Então, ó, vamos lá. Então, a derivada parcial de u em relação a x é igual a 1, tá certo? E teria que ser... Não, mas não é, né? 1 é a mesma coisa que menos 1. Então, isso aqui é menos a derivada parcial de v em relação a y. E não teria que ter dado menos, teria que ter dado igual sem o menos, né? Então, ó, já não satisfaz, tá certo? Olha, já não satisfaz a primeira. Ó, satisfaz a segunda satisfaz, né? Mas a primeira, ó, não satisfaz. Não é satisfeita a primeira condição. Não é satisfeita a primeira equação de Cauchy-Riemann, né? Que é essa aqui. Como essa não foi satisfeita, ela, né,
Isso, claro que isso não vai mostrar, mas por enquanto ainda não mostra, né? A gente já sabia que ela não era derivável, né? A gente já sabia disso porque a gente fez utilizando a definição. E a gente viu que não satisfez, né? Ó, o que a gente vai fazer com as outras daqui? A gente não vai verificar pela definição se ela não é derivável. A gente vai ver se ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Se ela satisfizer, é derivável. Se ela não satisfizer, ela não é derivável, né? Então, se eu tivesse feito só isso, sem ter feito aquilo que a gente fez tudo lá com os caminhos, né? Que para um caminho deu um resultado, para outro caminho deu outro, né? Utilizando o limite, né? Eu não precisava ter feito se eu já tivesse esse conhecimento aqui de que se ela não satisfizer as equações de Cauchy-Riemann, ela não é derivável, né? Como satisfez, isso só confirma realmente que ela não é derivável. Tá certo? Então vamos prosseguir. Deixa eu só apagar logo isso aqui, né? Porque se eu precisar da tela já vai estar apagada. Então vamos lá. Então, continuando, né? Aí aqui está o teorema direitinho. Né? Equações de Cauchy-Riemann. Considerando que Fz é igual a UXY mais I vezes XY, né? Como a gente já viu, sejam definidas e contínuas em alguma vizinhança de um ponto Z, X e Y e deriváveis no próprio Z, então, nesse ponto, as derivadas parciais de primeira ordem de U e V existem e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Tá certo? Então, ó, a gente vai falar aqui só da ida. Logo, se Fz for analítica no domínio D, essas derivadas parciais existem e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, né? Ó, que acabamos de falar aqui, tá certo? Satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Aí aqui tem a prova direitinho, né? Ó. A gente segue a definição, né? Ó. F de Z mais delta Z menos F de Z, delta Z, né? Aí daí a gente faz as substituições, tá certo? Direitinho, né? Ó. Aí a gente vai ter o seguinte. Ó. U de x mais delta x, y mais delta y, e v delta x mais delta... Isso aqui, ó. Isto aqui... Opa. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Espera aí. Deixa eu só fazer aqui uma coisa para eu poder escrever naquela tela, tá? Tá, vamos lá. Tá, isto aqui, ó, a gente já viu que isso aqui, ó, é F de Z, se eu conseguir escrever, né? Tá, é melhor eu fazer no nosso quadro, que é mais futuro, né? Então, vamos lá. Vamos fazer no nosso quadro, que é mais futuro. Tá aqui. Então, ó, eu vou calcular. Eu já sei que ela é derivável. Então, ó, esse limite já existe. Ela é analítica, né? Ó. F' de Z, né, pela definição, é o limite quando ΔZ tende a zero ou, né? Então, deixa eu só ver como é que ele está colocando aqui para eu colocar da mesma maneira. Não, ele não está, ele está colocando a outra definição. O ΔZ tende a zero mesmo, tá certo. É assim mesmo. Vamos lá. ΔZ tende a zero, então vai ficar F de Z mais ΔZ, é essa definição aqui, mais F, mais não menos, né? Menos F de Z. Menos F de Z sobre ΔZ. Aí, olha só, eu tenho o seguinte. Lembra que eu tenho que a função é definida assim. F de Z é igual a U mais IV. Não esqueça que tanto U quanto V são funções de x, y, né? Então, quando eu for calcular F de Z mais ΔZ, eu vou estar calculando, na verdade, U de Z mais ΔZ mais I VZ mais ΔZ, que deve ser o seguinte, ó. Quem é Z mais ΔZ? Vou escrever aqui, ó, para a gente ficar sabendo direitinho. Isso aqui, ó, eu vou colocar na forma de ponto, tá? E não na forma por enquanto. Não, vou colocar na forma normal. X mais YI mais ΔX mais ΔYI.
Tá certo? Então, isso aqui vai ser x mais ΔX, primeira coordenada, e a segunda é mais y mais ΔI. Tá certo? Mas colocando na forma de ponto, né, que eu acho que a forma que está lá é x mais ΔX, y mais ΔY aqui. ΔY, né? Tá certo? Tá ok? Deixa eu ver se lá está na forma de ponto ou... tá na forma de ponto. Né? Tá na forma de ponto. Tá? Então vai ser isso. Tá? Então vamos lá, que é só para seguir a mesma ideia, tá? Então, olha só. Então, eu vou ter aqui que aqui vai ser U aplicado em x mais ΔX, y mais ΔY, mais I, V, x mais ΔX, y mais ΔY, assim como eu tenho o seguinte. Isso aqui, ó, é V, é U. Espera aí que deu uma travadinha. U. Isso aqui é U, deu uma travadinha, só um minuto. Então, é UXY, né? Então, é UXY, né? Então, é UXY mais IV XY, que é o F de Z, né? Então, substituindo ali, ó. Então, vai ficar igual ao limite. Δx tendendo a zero são os dois, né? Ó. Δz tendendo a zero é o Δx tendendo a zero e o ΔY tendendo a zero. Então, ó, eu estou só fazendo aqui direitinho, bem devagar, para você entender qual será o processo. Então, isso aqui vai ser assim, ó. Vai ser esse aqui, né? Ó, tá certo? Vai ser o x mais ΔX, y mais ΔY, tá certo? Vou colocar aqui entre colchetes, tá? Aí menos. Aí menos é esse menos esse. Então, vou colocar já separado. A parte real do f de z, menos a parte que é o xy. Tá certo? Mais. Ok, mais. Agora no z, né? No v, né? Que é o do i, né? É i, aí vezes v x mais ΔX, não é? Olha só. Y mais ΔY menos VXY. Tá certo? Sobre ΔX mais I ΔY, que é o ΔZ, né? Então, é isso que está aqui, olha só. É isso exatamente que está aqui, tá certo? Está separado, né? Aí, o que ele fez? Exatamente o que eu fiz lá no numerador, mas ele separou em dois limites. Ó. Um limite com o I, tá certo? E o outro limite sem o I. Mas como é que vira esse aqui? Ó? Aí você vai ver aqui que eu vou lhe mostrar. Bem devagar. Então, isso aqui é igual. Agora eu vou separar os dois limites, tá certo? Como aqui é uma soma, tá ok? Como aqui é uma soma e o limite da soma é a soma dos limites, tá certo? Tá? Eu vou pensar assim, ó. Olha como é que eu vou pensar. Olha como é que... Deixa eu só ver aqui de novo. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Bom, o que a gente viu? O que a gente sabe sobre limite? É que quando eu pegar uma curva qualquer, lembra? Como eu fiz lá, eu consigo fazer... se o limite existir, tá certo? Eu consigo calcular o limite.
Tá ok? Como eu sei que o limite existe, por que eu sei que o limite existe? Porque a função é derivável. Então, esse limite já existe. Então, eu vou pegar uma curva e calcular o limite nesta curva. Por quê? Porque vai ser o mesmo resultado, só que eu posso calcular de maneira mais fácil. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fixar o ΔY. Eu vou dizer que o ΔY é zero. Tá certo? Né? Então, vou calcular esse limite, é igual a esse limite aqui. Ó. É o limite quando o ΔX tende a zero e o ΔY, eu vou dizer que é exatamente zero. Tá certo? Então, ó, eu estou fazendo o ΔY ser zero e estou variando só o ΔX, tá certo? Quando eu faço isso, olha só, quando eu faço isso, né, ó, vai ficar aqui, ó, o x mais ΔX. Opa! X mais ΔX, aí vírgula. Como ΔY é zero, aqui fica y. Tá certo? Menos o XY. Tá? Então, primeira parcela. Tá ok? Aí mais I. Aí vamos à segunda. Então, vou ter aqui V x mais ΔX. Tá certo? Aí vírgula. ΔY é zero, então aqui fica Y, exatamente como no anterior, né? VXY. Fecho aqui, tudo isso sobre ΔX. Tá certo? Tá ok? Veja que como eu estou variando só e estou deixando fixo o ΔX, né? Ó, se você observar isso aqui, ó, se você observar aqui, ó, né? Ó, eu posso separar, né? Calcular dois limites. Tá certo? Posso calcular dois limites. Não é? Deixa eu só olhar aqui de novo. Tá, ó, exatamente, ó. Separadinho. Tá ok? Quando ΔX tende a zero. Tá ok? Se você observar, ó, esse aqui, ó, já vou olhar daqui. Então, eu separei, ó, olha só. Eu separei cada. Deixa eu voltar lá para você ver o que eu fiz. Como aqui é uma soma, eu separei, né? Ó, vai ficar esse aqui sobre ΔX e esse aqui sobre ΔX. Como o limite da soma é a soma dos limites, eu posso colocar o limite em cada um. Então, vai ficar limite desse aqui sobre ΔX e o limite deste outro aqui, ó, o limite desse aqui sobre ΔX e o limite desse outro também sobre ΔX, tá ok? Quando o ΔX tende a zero, já que o ΔY já é zero, já sumiu, né? Ó. Então, é o que vai acontecer aqui, ó. Tá certo? Ó. ΔX tende a zero, né? Ó. Tá certo? Quando eu fizer esse limite aqui, ó, isso aqui, ó, dá a derivada do u em relação a x. Lembra da derivada parcial? Isso aqui, ó, é a derivada parcial do u em relação a x. Por quê? Porque só quem está variando, ó, é a variável x, né? Ó, x mais ΔX e x. O y está ficando fixo. Como o y está ficando fixo, é aquilo que eu disse logo no início, né? Ó, isso aqui é a derivada de u em relação a x. E aqui, ó, é a derivada de v em relação a x. Então, ó, f' de z, ó, você calcula de maneira bastante simples, ó. É aqui, olha aqui embaixo, é o x mais i vx. Né? A derivada de z é a derivada parcial de 1 em relação a x, mais a derivada de z em relação a x. De v em relação a x. Essa é a derivada de f em relação a z. Tá certo? Tá certo? Sempre, ó, isso só funciona se você já sabe que a função é analítica. Então, a derivada dela sempre vai dar isso. Tá ok? Tá? Né? Ah, professor, mas eu podia ter feito diferente? Claro que eu podia. Podia ter pensado diferente, olha só. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu voltar aqui para lhe mostrar. Então, ó, aqui a gente viu que isso aqui vai dar a derivada parcial de u em relação a x mais i vezes a derivada parcial de v em relação a x. Tá certo?
Eu poderia ter pensado diferente? Claro que eu poderia. Eu poderia ter pensado assim, ó, a partir daqui, ó. Eu penso que o ΔX aqui é zero. Eu penso que o ΔX aqui é zero. Olha só meu pensamento. A mudança que vai haver. Eu penso que o meu ΔX aqui é igual a zero e que o meu ΔY... Opa, deixa eu apagar de novo. E que o meu ΔY é que vai tender a zero. Então, vamos lá. Se o ΔX é zero, então aqui vai ficar x, y, mais ΔY, porque o ΔY não é zero, que continua o mesmo. Aqui vai ficar v, x, aí, y, mais ΔY. Aqui não mudou. Agora, aqui também mudou, né? Aqui ficou, olha o que deu aqui. Ó. Aqui deu, né? Como o ΔX vai ficar i, vai ficar i ΔY. Tá certo? É isso que vai ficar. Só que eu não quero i no denominador, né? Por causa do limite. Então, vou multiplicar i em cima e embaixo. Quando eu multiplicar i em cima e embaixo, aqui vai aparecer o i, porque vai dar i vezes esse, vai aparecer o i, e o i vezes esse vai dar i ao quadrado, né? Mas o i ao quadrado, a gente sabe que é... fazer bem devagar, a gente sabe que é menos 1, vai ficar menos. E aqui vai ficar menos também, né? Porque aqui embaixo também vai dar i ao quadrado, porque eu estou multiplicando por i em cima e embaixo, né? Então vai ficar menos. Aí eu não quero isso menos. Não quero menos. Então, vou pegar esse menos e multiplicar aqui em cima. Quando eu multiplicar, ó, aqui fica menos, e aqui fica mais, e aqui fica mais. Pronto. Então é isso. Tá certo? Tá ok? Agora, olha só. Olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu. A outra igualdade. Ó. Então, isso aqui é o resultado do anterior, né? Ó. Então, a derivada, né? F' de Z. Isso aqui é o F' de Z. Pode ser escrito assim, ou o F' de Z pode ser escrito assim. Ó. Você escreve do jeito que você achar melhor. Novamente, ó. Aí eu vou separar aqui, né? Ó. Vou separar. Então, aqui, ó, vai dar derivada parcial de U em relação a y, né? Porque o y aqui mudou de valor, você olha, né? Menos, né? Menos i, derivada de u em relação a y, tá certo? E esse aqui, ó, que não tem o i, ó, é a derivada de v em relação a y. Derivada de v em relação a y. Então, é isso que acontece, ó. Né? Você pode escrever a derivada, né, da função z desta forma aqui, que a gente viu antes, ou desta outra forma, quando o ΔY tende a zero, tá certo? Aí você vê, ó, que dá exatamente as equações de Cauchy-Riemann, ó. A derivada de u em relação a x é igual à derivada de v em relação a y, e a derivada de v em relação a x é igual a menos a derivada de u em relação a y. Por quê? Porque se ambos são a derivada de f no z, ambos têm que ser igual, né? Então, a primeira coordenada é igual à primeira coordenada, segunda coordenada igual à segunda coordenada. Ou a parte real igual à parte real e a parte imaginária igual à parte imaginária, como você está vendo aqui. Perfeito? Então, ó, com as equações de Cauchy-Riemann, né, ó, você consegue achar a derivada, né? Você sabe que a função é derivável, ou seja, é analítica em z, ou no ponto que você está olhando, e as derivadas podem ser escritas a partir das derivadas parciais de u e v, tá certo? Desta forma que nós vimos aqui, ou desta outra forma, tá certo? Né? E se você olhar, ó, como é a mesma derivada, então satisfazem exatamente as equações de Cauchy-Riemann, né? Então, aqui você tem exatamente a prova nos dois sentidos. Porque isso aqui, ó, é a equação de Cauchy-Riemann. Então, a função é derivável. E se a função é derivável, a derivada é escrita dessa forma, que são as equações de Cauchy-Riemann, né? Você já mostrou
o teorema, né, nos dois sentidos. Perfeito? Exatamente isso. Vamos voltar lá para o que a gente viu, para a gente ver o próximo exemplo, né? Tá ok? Então vamos lá, né? Então vamos lá. As equações de Cauchy-Riemann da função exponencial. Então vamos ver aqui a função exponencial. Apesar da gente não ter definido a função exponencial, né? Tá certo? Mas a gente vai ver que elas satisfazem a condição de Cauchy-Riemann, né? E como no nosso teorema a gente já provou, a gente viu que vale o teorema nos dois sentidos, então eu vou provar que isso aqui é derivável, é analítica, tá certo? A partir das equações de Cauchy-Riemann. E no final eu vou dizer quem é a derivada, tá certo? Então vamos lá. Tá ok? Então vamos lá. Deixa eu ir para o nosso quadro, né? Então agora é a função exponencial, né? Então eu tenho aqui, ó, fz, opa, essa função exponencial aqui, ó, fz é igual a x vezes cosseno y mais i seno y. Tá certo? Bom, como esse aqui é elevado a y, eu posso... Olha só, eu vou fazer uma coisa que não está sendo pedido, mas eu acho interessante você ver. Isso aqui, né, é elevado a iy, não é? Então, ó, isso aqui é igual a e elevado a x mais yi, ou seja, é a função exponencial e elevado a z, né? Então, fz é elevado a z, tá certo? Mas escrito dessa forma, a gente vê bem aqui, ó, que o xy é igual a ex cosseno y, tá certo? E vxy é igual a ex seno y. Agora, vamos calcular as derivadas parciais para ver se satisfazem a equação de Cauchy-Riemann. Olha só, a derivada parcial de u em relação a x é igual a e elevado a x cosseno y. A derivada parcial de u em relação a y é igual a menos e elevado a x seno y. Entenderam? Em relação a x, então isso aqui é constante, repete, está aqui, a derivada de e elevado a x é elevado a x. Em relação a y, agora o ex aqui é constante, repete, e a derivada do cosseno é menos seno y, tá certo? Tá ok? Tá. Então vamos ver a do outro, né? A derivada parcial de v em relação a x, vamos lá, é x seno y. E a derivada parcial de v em relação a y é x cosseno y. Fácil de ver, porque x é constante, quando eu estou derivando em relação a y, o derivado do seno é o cosseno. Perfeito? Está aqui, né? Aí daqui, ó, eu tiro o seguinte, ó, que a derivada parcial de u em relação a x, que é igual a x cosseno y, é igual à derivada parcial de v em relação a y. Satisfez uma equação, que du dx tem que ser igual a dv dy, né? Tá, então vamos lá. Agora, a derivada parcial de u em relação a y é igual a menos x seno y. Isso aqui é igual a menos. Só essa parte aqui, ó, x seno y, é dv dx. Então, satisfez a outra. Qual é a conclusão? F é derivável. Por quê? Porque satisfez as equações de Cauchy-Riemann. Quem é a derivada? A derivada é assim, ó. Fz é igual a o x, né? Mais i vx. Foi isso que nós encontramos, né? Tá certo? Que é a mesma coisa que a derivada parcial de u em relação a x mais i derivada parcial de v em relação a x, né? Então vamos lá. Derivada de u em relação a x é x cosseno y
mais I vezes derivada de V em relação a X é X seno Y. Então, isso aqui é igual, ó, olha só, isso aqui é igual a, colocando o X em evidência, é cosseno Y mais I seno Y. Não é? Ora, mas isso aqui é a derivada, né? Isso aqui é a derivada, isso aqui é a derivada. Mas isso é a função original, não é? Então, F' de Z é igual a FZ. Mas isso só é verdade por quê? Porque a função é E elevado a Z, que é de se esperar. Ó. A derivada e a função da exponencial são ela mesma, lembra? A derivada de EZ é EZ. É como eu lhe disse, né? Ó, as funções vão funcionar dessa maneira, tá certo? As funções que a gente já conhece, né? Claro. Né? Tá certo? EZ, ó, é igual a F' de Z e é igual a F de Z, porque a função exponencial, a derivada é ela mesma. Perfeito? Simples desta forma. Tá ok? Vamos continuar. Né? Vamos ver se tem mais um exemplo. Tá. Uma função analítica de valor absoluto constante é constante. Tá, isso aqui a gente não vai ver agora. A gente vai ver vamos deixar para ver na próxima aula, que é um resultado importante para as coisas que virão mais adiante. Então, a gente vai encerrar aqui por hora, tá certo? Então, até a próxima aula.